Fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse nosso episódio é um oferecimento do Estúdio Global e a gente tem nesse episódio a grata alegria de receber uma convidada extremamente especial. Nos vimos poucas vezes, nos conhecemos acho que há uns 8 meses, mas eu tenho, baseado em Provérbios 31, um código comigo, né? Um código de conduta. Quando eu reconheço uma mulher que cabe naquele texto, porque a igreja usa de maneira inadequada aquele texto, concluindo que aquela mulher virtuosa é uma mulher do rosa, né? Mas diz que ela se impõe, negocia, ela tem umas 20 ou mais qualidades ali naquele texto. Mulheres imponentes, né? E desde que eu te conheci, eu falei, eita, essa é forte. Aí eu falei, um dia eu vou bater um papo com ela. E estamos aqui. Estamos recebendo a Andréa Quadros, é uma alegria tê-la aqui. E acredito que a gente vai bater bons papos. Temos assuntos em comum aí. Sim. Quem é a Andréa? Eita. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. Pastor Anderson, eu já te conheço, né? Sou sua seguidora, fã de vários posicionamentos. Assino embaixo vários posicionamentos seu. E já te conhecia também de ouvir falar por alguns amigos em comum. Pastor Nilson e Alan também. E desde que te conheci, eu quis estar perto, sabe? E para mim, então, hoje é a realização de um projeto. Obrigado, pessoal, que está aí nos bastidores também. Andréa Quadros é uma pessoa comum que nasceu em Salvador, Bahia, e numa família onde a gente tinha muitos conflitos, mas muito amor. Legal. Muito amor. E por conta de uma referência de um pai extremamente amoroso, mesmo sendo a caçula, e mesmo ele sendo extremamente tradicional e até um pouco machista, ele me trouxe fundamentos de amor e de empoderamento feminino. Olha aí. Que formam muito do que eu sou hoje. De como essa linha hoje. tênue entre você falar que ele tem traços... Eu sou nordestino de Maceió, Alagoas, e ali a mulher, em muitos contextos, é quase que objeto doméstico do homem, né? Ele pode fazer o que ele quiser fora, o importante é que ele está voltando para casa. Sim. E você citou aí que seu pai conseguiu te empoderar e, ao mesmo tempo, que ele tem esses traços de masculinidade não funcional, né? Sim. Que alguns chamam de machismo, outros de masculinidade tóxica. Eu gosto de masculinidade disfuncional. Legal. Como? Então, meu pai é uma grande incógnita, né? Deus o levou em 2018 e eu queria uma eternidade para conhecê-lo. Meu pai nasceu em Lages, no interior da Bahia. A gente vem de uma família tradicionalmente política. Meu avô foi prefeito em Bahia, então a gente meio que nasceu nesse meio. E eu sou uma filha inesperada e não planejada. Minha mãe já tinha tido 4 filhos normais, parto normal, e ela procurou o médico para ligar. E o médico disse, a senhora está grávida, dona Lete, e era eu. E aí, assim, já tinha 5 anos da última filha. E eu nasci sem ser esperada e muito amada e muito querida. E o meu pai, a despeito de comportamentos com a minha mãe extremamente tóxicos, como é que é? Machismo tóxico? Disfuncional. Disfuncional. Acho que ele tinha aquela visão com todos, menos com a minha filha, sabe? E também nasceu em mim, desde que eu me dou por gente, de nunca aceitar o não, porque não. Então, eu sempre... ele dizia, André, aos 11 anos, eu pedi para ir para a primeira festinha. Então, vamos para exemplos práticos. Você tem de chegar em casa antes de 10 horas. E eu dizia, pai, a festa começa às 10, é a hora que fica legal. Ele, não, mas 10 horas é a hora de menina estar em casa. Aí eu, então por que Roberto e Robson, que eram os meus irmãos homens, podem chegar mais tarde e eu não? Ele, André, não tem porquê, não, por que não? Eu falei, mas não, por que não? Não está me explicando. E então era sempre assim. Aí ele dizia, não, minha filha, porque mulheres que chegam depois das 10 são vistas como mulheres fáceis. Aí eu, pai, o senhor já foi no motel? Aos 11 anos. Aí ele arregalou o olho assim pra mim. Aí ele, por que você já foi? Eu falei, então, fui. E eu pedi a Robson para me levar, que era o meu irmão mais próximo. Eu estava muito curiosa, eu queria muito conhecer. Eu tinha várias amigas que me diziam que estavam indo.
e eu queria conhecer. E você sabia que lá tem cortina? Então, eu posso ir para uma festa às 10 da manhã e ir para um lugar onde o senhor não quer que eu esteja. Porque o senhor está me dizendo que eu não estou preparada para isso. Eita. Mas não me fazer chegar às 10 horas em casa. Então, aí meu pai, meu Deus do céu. Ok, André, à meia-noite você pode chegar em casa. E foi sempre assim. E eu acho que quando ele foi vendo que não ia dar certo, ele tentar me impor um não por não, que ele falou, olha, é melhor eu preparar essa menina, porque realmente ela vai encontrar, porque... Esse traço argumentativo é natural seu, não dele. Então ele olha para você, vê que você não vai se dobrar, e ele decide de alguma maneira te guiar, te discipular. Do tipo assim, ó, se eu não estiver perto dela, conduzindo essa força que ela tem, isso prejudica ela, vai prejudicar a família. Eu atribuo esse jeito meu, questionador... Não é à toa que é advogada, né? Também a forma como eu via ele conduzir as coisas. Entendi. Sabe? Meu pai contagiou. perdeu o pai muito cedo. E de uma forma abrupta, com câncer cerebral. E a mãe dele, muito jovem, muito bonita, muito elegante, ficou meio insana. Meu avô viajava muito e cada cidade que ele passava, ele comprava um presente e despachava no correio para minha avó. Ele faleceu da noite para o dia com um tumor cerebral fulminante e a minha avó continuou recebendo presentes do meu avô, sem ele estar mais vivo. Ela ficou mal, ela teve que passar um tempo internada. Hoje a gente chama de casa de recuperação, na época se chamava um pouco de hospício mesmo. E aí meu pai foi criado num colégio interno, sem amor. Perdeu o pai, perdeu a mãe, e só filho único, e naquele desespero, sabe? Então, assim, e ele se tornou um homem muito forte, muito alegre, muito divertido. Quando eu tive a honra de conhecê-lo, ele é cantador, alegre, sorridente, também nunca levou um não por não. Não, para ele sempre foi um sim disfarçado. E foi nessa hora que eu escolhi o herói. E falei, eu quero me parecer com essa forma de ser, independente de ser sexo feminino ou masculino. Legal. Minha mãe paraibana, extremamente guerreira, uma mulher incrível, mas trabalhava demais. Eu quase não via minha mãe. Então, minha mãe é aquela referência de paraibana, muito facão mesmo na cintura, não levar desaforo para casa. E meu pai é aquele baiano, sabe, aquela malemolência, aquele jeitinho brasileiro conquistador, baiano, bom papo, força amizade, mas que nunca se deixava impor sem que ele pudesse, pelo menos, manifestar o pensamento dele. Que legal. Então, foi uma mistura do que eu sou hoje. Que legal. Nas suas redes sociais, você fala muito dessa questão de superação. Uma antiga Andréia, uma nova Andréia. É confortável para você falar o que é essa história de superação? Tem fases bem confortáveis, outras nem tanto. Mas o que eu sei é que definitivamente eu sou uma metamorfose ambulante. Nós somos, e eu já não sou nesse próximo minuto que eu fui no minuto anterior. Isso é fato. E existiram situações e circunstâncias que eu vivi e que me tornam, eu acredito, um ser humano, mais sensível, mais humanizada, literalmente. Posicionada também. Mais posicionada e mais empática, né? A profissão da advocacia veio me habilitar a defender os meus direitos e os direitos alheios. Mas, assim, já tenho essa essência, né? Desde novinha, presidente de diretório acadêmico, depois de grêmio estudantil, representante de sala, né? Eu nunca convivi bem com nenhum tipo de opressão, sabe? De ausência de liberdade. E isso é uma coisa que tem uma curiosidade a meu respeito. Se você tem pássaros em gaiolas na sua casa, não me convide. Eita. Eita. Eu aviso, eu solto, eu não consigo. Andréa nasceu em cativeiro, se soltar vai morrer, eu sei, tenho especialização em direito ambiental, eu sei disso, mas eu não consigo ver algo que a sua essência, a sua natureza é para voar, é para ter liberdade enjaulado. Não consigo, pastor, não consigo. Aquilo me incomoda. Então, não me convida, tá fácil. Você fala muito sobre a questão da legítima defesa feminina da mulher. Sua experiência pessoal passou por aí ou é só um problema social que você desenvolveu essa empatia? Ou a sua experiência negativa te leva a uma clareza, um empoderamento, a empatia e agora, como atiradora também, né? Participamos do mesmo esporte e advogada,
você fala, eu quero ajudar onde eu não tive ajuda. É isso? É isso também. É isso também. Sempre me incomodou toda a legislação, uma diversidade de políticas públicas, CPI no Senado. Eu fui representante, né, da deputada Júlia Lucy na CPI da Câmara Legislativa em relação ao feminicídio. E quanto mais se estuda esse fenômeno desgraçado, mais se percebe que o que temos hoje, a despeito dos avanços legais, como a Lei Maria da Penha, ou mesmo toda uma estrutura de apoiamento, não, ou mesmo as medidas protetivas num papel, não está surtindo efeito prático do ponto de vista de evitar o feminicídio, não é? E a gente não consegue mais ouvir as vítimas. Então, do momento onde se inicia uma agressão, seja ela física, intelectual, financeira, tem várias formas de violência, ao desfecho cruel de retirar a vida, feminicídio, você não percebe em tudo isso que a sociedade já criou e institucionalizou resultado positivo de redução de feminicídio. Ok, isso eu já sabia como operadora do direito. Há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, eu sofri uma experiência desgraçada na minha vida e que a forma de eu ressignificar tudo isso foi de dizer, eu preciso deixar de ser vítima e ser autora da minha legítima defesa, em todos os sentidos. Legal. E isso não está ligado só à arma. Está ligado a uma mudança de mente, de comportamento, de atitude. Amor a si mesma, né? Isso. E de perceber que quanto mais a postura de vítima você assumir, tomar, mais isso se reforça na sua vida. Então, e quanto mais a postura de autor, autora, isso vale para qualquer vítima, tá, pastor? Isso vale para idoso, vale para adolescente, isso vale para vítima. Vítima não tem sexo, né? Mas a gente está falando das mulheres, isso vale muito para as mulheres. Porque as mulheres precisam entender que é um direito constitucional assegurado, né, de legítima defesa, e que elas se tornam inimputáveis se eventualmente tirarem a vida de uma injusta agressão, seja ela do sexo feminino ou do sexo masculino. Porque também existe violência doméstica em relacionamentos heterossexuais. Mas a Lei Maria da Penha protege a mulher. E na relação homoafetiva, mulher-mulher, a Maria da Penha se aplica também? Como que... Há controvérsias, porque existe a violência em ambiente doméstico. Então, em ambiente... Pouco importa o autor, é isso? Sim. Você consegue. Agora, você consegue a aplicação da lei. Agora, ela está famosa e ganhando corpo, sempre relacionada à violência da mulher. Mas, né, na gestão desse mandato da deputada Júlia Lucy, nós também conseguimos aprovar uma lei chamada AVARC, que é uma lei de um projeto de uma procuradora amiga minha em São Paulo, que é uma espécie de estatuto da vítima. E, a despeito de ter alguns artigos específicos da mulher, ela protege a vítima, independente do sexo, da idade e da condição social, sabe? A vítima não pode ser nunca encarada como alguém que contribuiu para aquilo que a vitimou. Okay. E é exatamente assim que muitas vezes a vítima é recebida numa instituição que deveria acolhê-la. Acho que tem 2 semanas, né, que acho que o presidente deferiu, né, não sei se passou pelo Senado já, de o agente público não perpetuar a violência, né? A violência institucional, né? É terrível isso. A gente sofre isso. Hoje eu passou no meu stories, um juiz cometendo uma atrocidade com uma cliente, com uma advogada. Eu fico muito triste quando eu tenho que usar as minhas redes sociais para promover alguém que eu gostaria de uma nota de repúdio, tanto da OAB, DF, da comissão que eu presido hoje na subseção de Águas Claras, que é contra e combate à violência doméstica e familiar. A gente já está providenciando essa nota de repúdio, inclusive da própria OAB. Esse senhor, ele diz, eu não posso fazer... Ele está na esfera civil discutindo alimentos. E ele fala, eu não posso fazer nada. Você quer que eu chegue para o negão e diga, você tem que contribuir mais do que R$ 1.300 pelos 2 filhos? Você teve filho porque quis, você é jovem, você é mulher, você é bonita, você case de novo e se estruture.
Não vou me meter nisso, não. Não tem nada a ver se tem uma ação de violência doméstica. Não é assim, não. Se tem uma coisa que o judiciário me ensinou, quer dizer, uma pessoa que está ali investida, que está representando o Estado, entende? Com esse tipo de comportamento, como vai estimular que mulheres que estão sofrendo realmente de violência doméstica, ou que vítimas, no contexto geral, procurem o judiciário, sabe? No estado como São Paulo. Então, assim, a gente tem muito que evoluir, sabe? Na prática, uma coisa é você ter a lei, graças a Deus por ela, mas outra coisa é você ter efetividade na lei. E outra coisa mais ainda é você ter um agente que lhe represente, que entre a lei e a justiça, busque a justiça. Daquele fato concreto, que é único. Não tem como você generalizar. Cada situação é única. Onde você acha que está o gargalo social? Eu, como pastor, consigo ver o gargalo religioso que constrói esse cenário da violência que a mulher sofre. Porque, por exemplo, no gargalo religioso, ensinar, né, é base da nossa fé, que a obrigação provedora é do homem, é um valor meu, né? É um fundamento bíblico, é um valor meu, do meu ensino aos homens. Minha esposa também trabalha. A gente constrói com os nossos homens que ela é livre se ela decidir cooperar com a estrutura financeira familiar. Na prática da nossa interpretação bíblica, a mulher fica livre estruturalmente, assim como Cristo. Ele faz a manutenção sozinho da igreja para que ela funcione. Para nós homens, no meu pastoreio, nós oferecemos toda estrutura emocional, moral, afetiva, sexual, patrimonial, para que a mulher se torne a melhor versão dela mesma. Ela também ganha, do tipo assim, deixa ela livre, deixa ela empreender, deixa ela sonhar, do tipo, há um atraso na nossa análise da religião cooperar que a mulher se torne propriedade doméstica masculina. E quando ela começa a alçar voo, sonhar, empreender, se formar, a maioria dos homens sofrem do que eu chamo da síndrome do Bilal pequeno, sabe? Tipo assim, meu Deus, ela vai ser maior que eu. E a alegria de um homem é um homem de verdade. Que bom que minha mulher está alçando esses voos, sabe? Mas na disfunção da religiosidade, seja ela cristã, seja ela islâmica, levar a mulher para esse lugar de propriedade doméstica. Então, por exemplo, ele é pedreiro, ela tem por formação acadêmica medicina. Num desvio religioso de propósito, onde Deus quer que os propósitos se unam, e, por exemplo, ele como pedreiro ganhando 5, ela como médica, sei lá, ganhando 8. Ela não sofre de síndrome de superioridade, ele não sofre da síndrome do Bilal pequeno, e se eles entenderem e assim forem parceiros e amigos, a família ganha 13, sabe? Sim. Mas dentro dessa disfunção, desse desespero, a primeira disfunção do homem é ele desviar-se dessa amizade que ele deveria ter com ela, essa parceria, esse diálogo, essa clareza, né? Esse investimento no qual ela poderia sonhar o próprio caminho, né? Não como esposa, nem como mãe, mas como mulher. A religião, seja diante do abuso sexual, seja diante do adultério, seja diante da violência psicológica e patrimonial, que é a principal. Porque a religião cristã crê, biblicamente, que o homem é provedor, ele castra e domina. Impede tudo. Por exemplo, se ele for teu abusador, automaticamente a disfunção dessa teologia faz com que essa mulher não consiga se livrar. Tipo, eu vou fazer o quê? Estou 20 anos dentro desse casamento, não terminei o 2º grau. Aí do tipo, ele tá traindo. Ele, cara, é um cara abominável. A religião força essa mulher a pague o preço, ore mais. Acho que ele está indo buscar fora o que ele não está recebendo dentro. Você está correspondendo a ele sexualmente,
o que ele quer, o que ele impõe e tal. E para mim é muito triste, né? Eu, como pastor, reflito sobre isso. Qual a possibilidade legislativa de uma ampliação, sabe? Para que o ordenamento jurídico também conseguisse botar uma luz no ambiente religioso e como ele fortalece um modo operandi que, por exemplo, a mulher, se ela sair desse relacionamento, o erro teológico faz com que ela se sinta culpada. Porque, por exemplo, sei lá, a Bíblia não vai respaldar a violência doméstica. Na minha interpretação, eu acho que não era comum. Até no Islã, eu li A Mulher no Islã, um livro que se chama A Mulher no Islã. E eu me emocionei muito. A gente olha algumas questões da cultura islâmica e acha que a mulher é esmagada. Não, assim, eles, né, da maneira deles, tentam a proteção daquela mulher. Por exemplo, se você não é parente e tal, é conhecido, amigo ou marido, você não pode tratar aquela mulher de modo íntimo e tal. E aquilo, no conceito deles, de alguma maneira, protege a mulher socialmente. E trazendo para nós, cristãos, Brasil, né, somos majoritariamente um povo católico ou um povo evangélico, quando essa mulher, de alguma maneira, consegue sair desse cativeiro de dominação financeira, dominação sexual, de tortura psicológica. O cara é cristão, tem amantes, mas a teologia... Aí os pastores, é o que me irrita. É o que me irrita nos pastores. Biblicamente, é o que eu queria dizer e esqueci. A Bíblia não traz o respaldo da violência doméstica contra a mulher. Não tem caminho bíblico para isso. Sim. Na minha análise, todas as religiões abraâmicas, né? O cristianismo e o islamismo são duas, e o judaísmo, religiões abraâmicas. De alguma maneira, por incrível que pareça, a mulher era tratada de modo digno. Tem textos bíblicos que a gente não entende e diz que o patriarcado opressor contra a mulher tal, tem aprovação bíblica. Não creio assim. A Bíblia é clara que o divórcio cabe se a mulher for traída ou o homem for traído, questão da imoralidade. Ela não é clara sobre a violência. Aí eu falo para os pastores assim, você já viu uma mulher agredida? Você já viu um rosto machucado ou desfigurado? Assim, ó, pastor, o que você está dizendo para mim? Você está dizendo que a relação sexual do cara é mais séria do que ele violar a dignidade humana e física de uma mulher. Eu falo assim, ó, eu posso não ter o verso do tipo assim, ó, se ele te agrediu, sai do casamento. Mas o todo bíblico de Deus que é em proteção da dignidade da vida humana, sabe? Então, assim, eu vou te dar eu coloquei tudo isso para te perguntar, na sua visão, qual é o gargalo. Tentei dar o meu gargalo religioso, onde eu vejo que o cenário da violência, ela se estrutura. Do tipo assim, ó, acontece sexual, moral, patrimonial ou adultério e ela não pode sair. Se ela sair, a religião a culpa porque ela não pagou o preço. Socialmente, tenho pistas, mas você como advogada consegue visualizar melhor que eu onde está o gargalo que cria o cenário para a mulher ser vítima de violência, seja ela qual for. Ufa, depois de uma aula dessa, eu precisaria estar com papel e caneta aqui para eu não esquecer tudo. Eu vou começar do final, para chegar ao início da sua fala. Para mim, o texto que legitima biblicamente o divórcio, num caso de violência, está na traição do descumprimento de uma promessa, no ato do casamento, onde promete amar, respeitar na saúde e na doença. Então, a partir do momento que eu te desrespeito de qualquer forma, eu estou sendo infiel a algo que eu pactuei. Promessa. E ali já existe a infidelidade. Então, para mim, todo tipo de violência não tratada, eu não estou falando da explosão de um relacionamento de uma discussão. Pastor Anderson, pelo amor de Deus. É o que eu trato, a briga do casal é diferente da violência. Eu estou tirando o juridiquês. Ok. Eu estou te falando de situações onde, infelizmente, igrejas e religiões, enfim, submetem mulheres a relacionamentos torturantes
com uma imposição distorcida e equivocada da palavra de Deus. A minha referência é Jesus Cristo. Okay. Ele não tolera violência. Ele não tolera julgamento. Ele tratou mulheres execráveis da sociedade à época dele com honra, com respeito e com dignidade. Isso. Então, essa é a referência para mim. Ponto. Aí você chega para mim e fala, Andréa, uma mulher que foi pega em adultério. Ok, a atitude dela é execrável, porque ela descumpriu um contrato, ela descumpriu um pacto, mas isso não lhe assegura o direito de descumprir o seu. Resolva juridicamente de acordo com a atitude dela e vida que segue. É isso. Então, é nesse sentido. Do ponto de vista jurídico, todos somos iguais perante a lei, constitucionalmente determinado, nós já temos leis demais. O que a gente precisa são de mais líderes espirituais, que tenham uma visão aberta, como a que o senhor acabou de colocar aqui. Mas eu fiquei muito interessada nesses homens todos que o senhor discipula, porque a minha trajetória, eu nunca encontrei nenhum homem assim. Eu tenho 47 anos, fui casada durante 22 anos. Os meus filhos do meu ex-marido. Depois disso, eu divorciei, tive outros 2 relacionamentos, e eu nunca encontrei homens com esse tipo de pensamento. Torcedores da mulher. Torcedores, não no sentido... o meu ex-marido, ele arrumou meu paraquedas para me formar em direito, ele ficava com as crianças, etc e tal. Mas eu nunca senti esse torcedor. Esse torcedor, não. Sabe? Muito pelo contrário. Eu me sentia devendo. Você só conseguiu formar porque eu segurei a onda com as crianças. Então, eu me sentia numa eterna dívida, nesse sentido. Entende? Inclusive, eu ainda sou advogada dele até hoje, porque acaba o casamento, mas mantenho o relacionamento, que dirá 3 filhos lindos. Então, assim, eu estou até pensando em andar mais na sua igreja para conhecer esses homens, porque meu estado civil é divorciada, e quem sabe um dia encontrar um refrigério desse. Porque eu sempre trabalhei, desde os 12 anos de idade. A minha renda sempre foi, sim, importantíssima para a conjuntura familiar. Eu nunca me senti confortável o suficiente ou sossegado o suficiente para ir simplesmente atrás dos meus sonhos. Investir neles, do ponto de vista econômico. Então, esse é um local que eu desconheço, na verdade, na minha trajetória como mulher. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica, num tempo tão polarizado, tão feminista. Posso dizer o auge, né, ideológico do feminismo é a pós-modernidade. A mulher foi criada por Deus para ser cuidada, independente se ela é viril e empoderada? Sim, o homem também. Todos nós, seres humanos, somos carentes de amor e de cuidados uns pelos outros. E eu amo ser cuidado. O empoderamento da mulher não significa eu não desejo ser cuidado. Que nada. Bom, a minha referência é o seguinte, eu amo que o homem abra a porta para mim, que seja cavalheiro, entende? Se ele oferecer, pagar a conta e me convidar, eu acho que ele está no direito, na obrigação dele, eu vou achar ótimo. Se ele me convidar para dividir, eu também vou achar ótimo. Se eu puder pagar, eu vou dizer... Eu tenho uma máxima com os meus amigos que eu digo que contas pequenas eu pago, as grandes eles pagam. Porque eu como em qualquer lugar, né? Boteco, pé de chinelo e tal. E meus amigos, tem uns amigos advogados, políticos, que quer ir para um restaurante que você sentou R$600, eu digo, pô, aí papai, eu quero saber se eu sou convidada, porque não estou podendo. Mas assim, tudo com muita naturalidade, sabe? Não existe essa coisa da imposição. Sim. O que eu sei é, meu pai, ele me criou para ser princesa, e eu disse a ele, pai, eu não vou ficar esperando o príncipe no castelo. Eu vou matar o dragão, tadinho dos dragões, eu amo dragão, e eu vou sair do castelo e vou procurar minha felicidade. Se eu encontrar um parceiro de vida que some comigo, amém. Se não, amém também. Porque quando você entende que a sua felicidade está em você, consigo mesma, em primeiro lugar, para que depois você some-se a felicidade de uma outra pessoa, que você já não pode entrar num relacionamento colocando sobre o outro esse fardo. Quem fez o meu curso de formação de noivado é um homem que se parecia muito com Jesus. Ele não está mais entre nós, chamado pastor Rosivaldo de Araújo. E ele dizia que os relacionamentos já começam com problema ali, porque um entra com a cobrança do outro. De você eu quero ser feliz. Você entra num relacionamento dizendo, eu quero ser feliz. E você entra no seu relacionamento dizendo, eu quero ser feliz. E aí já começa a briga, porque está um indo para um lado, outro para o outro. E a partir do momento que eu resolvo sair da minha particularidade, da minha individualidade, abrir mão de eu keep e passar a ser nós keep, não sou mais um, mas somos dois, somos um elo, o meu propósito precisa mudar, é em ser te fazer feliz.
E se o seu for me fazer feliz, nós vamos caminhar juntos. A guerra do bem. Isso. Entende? Mas sem essa disputa de quem fazer o quê, de quem é a obrigação de quê, porque tem outra história, Anderson. Tá bom, na sua comunidade, na sua forma de pensar. Estou eu e um homem discipulado pelo Senhor. Que os anjos digam amém. 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 Só ouvi um amém, viu, igreja? E aí, esse povo tá incrédulo aqui. E aí, o que acontece? Esse homem não é concursado, e em algum momento ele passa por uma fase de enfermidade e ele precisa parar de trabalhar. Quem vai continuar remando? É isso. No barco. É isso. É isso. A minha teologia de masculinidade é justamente essa. Cabe a ti, aceita, na Bíblia é chamado de mandato masculino. Tem um mandato cultural que é dado para o casal, abençoei e fecundem. E tem um mandato masculino. Ainda não há ninguém que are a terra e guarde o jardim. E Deus criou o homem. Então é responsabilidade do homem cultivar, guardar. Tudo que vai acontecer na cidade depende do que está acontecendo no jardim. E o gerente do jardim é o homem. E não é uma prerrogativa feminina ser liderada pelo homem nesse quesito. Toda vida tem a prerrogativa de ser liderada pelo homem no sentido do viabilizador e não do dominador. Porque, por exemplo, a partir de hoje ele te dominará. Deus disse à mulher. E isso não era uma bênção, era uma maldição. Ou seja, liderar não é dominância. Liderar é viabilizar, liderar é servir. Liderar é sonhar junto, do tipo, Jesus é o nosso líder. Ele nos castra ou nos viabiliza? E uma maldição gerada por uma mulher exploradora, né, que saiu explorando o jardim sozinha, e que depois se rompeu. Se rompeu com a redenção, eu creio nisso plenamente. E outra coisa, falando muito da minha história de vida, né? Minha avó ficou viúva aos 35 anos e ela disse, eu não quero casar-me de novo porque eu não vou me submeter a nenhum outro relacionamento tão feliz quanto o que eu tive. Ela teve o referencial de ideal de relacionamento no meu avô, pai do meu pai, e ela falou, não vou me submeter. E ela ficou viúva e faleceu viúva. Minha mãe, das referências de mulher, a minha mãe, a história da minha mãe dava um outro podcast. Minha mãe tem uma história terrível de vida, assim, muito inspiradora também. Mas meu pai resgatou minha mãe de uma situação muito ruim, socialmente falando, por circunstâncias alheias à vontade dela. Comprou abriga numa cidade pequena no interior da Bahia e elevou minha mãe à esposa de um quadros cortes na família, que isso valia muito. Minha mãe era um Pontes de Moraes qualquer. E ele honrou minha mãe diante da sociedade, comprou a briga com a família inteira de uma mulher analfabeta e que foi encontrada em situações socialmente questionáveis à época. Também por circunstâncias alheias à vontade dela. E ele foi esse cara. Só que como esposo, em determinado momento da vida, meu pai era muito piadista, ele se envolveu num outro relacionamento e ele disse que ele tinha muito amor para dar, e essa foi a justificativa que ele deu para mim. E quando eu soube desse relacionamento, eu tinha uma irmã. Eu tinha uma irmã que ia nascer, que eu batizei sem querer, eu que dei o nome dela. Meu pai era muito esperto. Chegou no meu quarto, qual é o nome daquela boneca? Eu, Patrícia. Como é o nome daquela boneca? Eu, Patrícia. Como é o nome? Todos os seus bonecos chamam Patrícia? Todos os meus bonecos chamam Patrícia. Eu queria que meu nome fosse Patrícia. Aí ele disse, tá, você vai ter uma boneca chamada Patrícia. Olha como ele me contou que eu ia ter uma irmã caçula fora do casamento. Muito safado, né? Mas tudo bem. Eu disse a ele, quando eu tomei consciência da situação, eu falei, pai, se o senhor fosse meu marido, olha, a pessoa aos 12 anos, e provavelmente eu dava um tiro em sua cabeça. Eu disse a meu pai, porque eu abomino traição. O senhor descumpriu um pacto com a minha mãe. 12 anos de idade. Eu disse a meu pai, mas o senhor é o melhor pai do mundo. E o senhor não é meu marido, o senhor é meu pai. E como pai, eu não tenho nada. Eu quero achar um problema. Eu quero achar uma coisa para ficar com raiva do senhor e eu não consigo. Patrícia, que é minha irmã caçula, uma linda mulher em todos os sentidos, é a minha irmã mais chegada hoje. E foi acolhida por mim como um ser inocente, gerado por uma relação que ela é a que menos escolheu na história, ou não escolheu nada, entende? E que precisou ser amada e acolhida. Então, eu estou te falando das minhas referências familiares. Durante um tempo, eu tive dificuldade séria com minha mãe. Minha mãe achava, por eu acolher a Patrícia, que eu estava traindo ela. Uhum. E aí, aos poucos, ela foi vendo que o meu amor por ela não mudou. E que eu conseguia separar o pai adúltero, infiel,
enquanto esposo, mas o pai sensacional, maravilhoso como pai. E no final da história, minha mãe escolheu permanecer no casamento, a despeito de meu pai ter ido e vindo. E você sabe que meu pai falava para o relacionamento extraconjugal? Eu tô aqui, tô apaixonado por mim, coloco as duas na mesma casa. Ô, louco. Mas eu não deixo a Arlete nunca. Ela é a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos. Eu só vou deixar a Arlete se ela me deixar. Como eu estou te falando, eu precisaria de uma eternidade inteira para conhecer a mente do meu pai. Mas eu sei que foi isso que eu vivenciei, sabe? Ele nunca desamparou, nunca abandonou a minha mãe, muito menos os filhos. A despeito de ter vivido Sua mãe superou relacionamentos essa dor? extraconjugais. Eu acho que não. Minha mãe é uma mulher linda, loira, de olho verde, é uma mulher maravilhosa, extremamente entre nós fogosa. Está entre nós ainda? Está entre nós, bem agarrada comigo. Não deixo não, missão minha na vida. Mas ela se fechou para outros relacionamentos, e não porque ela, na minha percepção, não porque ela não tem ainda todos os desejos de uma mulher e tudo mais, mas porque ela se decepcionou muito com a traição. Como meu pai foi o resgatador dela... Há uma dívida? Não, ela sente assim, todos poderiam me trair, menos ele. Okay. Eu acredito que ela não superou isso. E em alguns quesitos, ele sendo um homem bom, mesmo sendo infiel, se um homem bom for infiel, que homem bom existe? Cara, eu não sei o que é que passa pela cabeça da minha mãe. Eu penso o seguinte, nós somos seres livres. Você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir de fazer um ninho. E, estando casada, em São Paulo, quando eu cursava Direito, meu esposo passou por um problema na época muito forte, depressão profunda, não sei o que, ele não queria sair daquele buraco. E eu estava fazendo Direito, indo para a faculdade, não sei o que, saía da aula, tinha festas. Eu sempre chamava ele para ir comigo. Ele nunca queria ir. Quem me acompanhava? Meu pai. Aí meu pai, às vezes ia, às vezes não ia. Eu falei, pai, falei para o meu ex-marido e falei para o meu pai, eu conheci um professor e eu tô apaixonada por ele. Ele está dando aula e eu casada. E eu tô apaixonada por ele e é encantador e eu preciso fugir, eu vou mudar de campus, não posso ir para nenhum evento com ele só. Esse tipo de sentimento você não resiste, você foge. Eu entendi isso na minha vida. Quanto mais eu resistia, mais eu pensava na pessoa que eu estava querendo resistir. E aí, a partir do momento que eu confessei isso pro meu pai, ele passou a ir em todos os eventos comigo. Caramba. E o meu ex-marido dizia, não, tá, eu conheço você, eu conheço sua personalidade, você não vai cair, você não vai ceder. Eu, oi? Oi, eu sou humana, eu sou de carne. Você tá aí sofrendo uma depressão, você não quer cura, você não quer ajuda. Eu tô te pedindo socorro, tô te pedindo ajuda, tô te contando o que tá acontecendo, você tá me ignorando completamente. Eu tô cumprindo meu acordo com você e cadê o seu acordo comigo? E isso foi indo. Eu mudei de campus, daí meu professor também mudou. E hoje nós somos grandes amigos, tá? E ele é uma pessoa pública, eu não posso nunca falar nada em relação ao nome dele. Mas, assim, o que eu sei é que se eu não tivesse encontrado apoio para resistir, Anderson, o que eu julguei meu pai poderia ter acontecido comigo. Porque eu não ia ter coragem de abandonar um esposo em depressão, em doença, numa situação que ele não ia poder sair sozinho. Eu estava emocionalmente carente e recebendo atenção e ali deslumbrada por um professor fantástico. Aí o mais interessante é que depois de tudo isso eu encontrei esse professor, eu divorciada, ele divorciado, e eu vi que era só um encantamento da persona que ele representava. Nunca foi amor. Nunca foi, sabe aquelas paixões que você tem aquele encantamento e você fala, nossa, que coisa linda. E aí tem um pastor amigo meu que diz que o distintivo, a unção e a posição são afrodisíacos. Sem a posição, o encanto distintivo? Passa. Distintivo, posição? Posição e vocação. E vocação. Tipo o pastor, o policial, o político, ou o padre, ou o gerente, ou o superior, né? O pai, né? Pois é. Freud explica essa suposta paixão da filha pelo pai. Mas então, você não pode impedir. Quem pode impedir alguém de se apaixonar por outro? Não, mas assim, para mim, santidade para mim é o código. Igual você falou, preciso mudar de campus. Tipo assim, ó, não, eu confio em você. Não, eu sou humano, eu tenho que tomar uma providência com essa situação, porque me expor a ela... Ô, papai.
Eu vou entrar. Papai. Eu vou entrar numa fornalha ardente, sendo que papai mandou eu não ir, mandou eu fugir. Fugir da aparência do mal. Como é o nome do que fugiu lá, de Betseba? Que saiu correndo e largou a capa até pra trás. Meu Deus, José. Ah, ele resistiu? Uma linda mulher? Uma coisa interessante que a gente não concluiu. Mesmo trabalhando a questão da provisão do marido e do pai no lar, o cara tem que ser tão abrangente no raciocínio dele, e aqui eu vou falar bíblico, porque participamos da mesma fé, que se tu ficar, né, como você colocou, se um homem ficar inválido e ele ficar nessa rigidez que ele é o provedor, a família acabou. Então, assim, ó, você é o provedor, mas deixa a sua mulher alçar os voos que ela precisa. Porque se você carecer, ela tá ali como uma boa ajudadora para acoplar, né, junto com você. Eu penso no time. Eu penso que o casal é um time. Eu convivo com pessoas com deficiência intelectual, física e mental há pelo menos 22 anos, pastor. E eu tenho casos maravilhosos de homens que eram andantes e se tornaram cadeirantes, para a sociedade até inválidos, até charás, amigos meus, e que são provedores do seu lar, porque você pode estar inválido fisicamente ou até intelectualmente, uma fase não te define. E se você se vitimiza pelaquela situação e não busca soluções, aí sim você vai ser um peso morto num relacionamento, um fardo. Sabe? A depender da deficiência ou do problema que você foi acometido, você tem sim como continuar sendo um homem extremamente produtivo, viril e presente, entendeu? E provedor do seu lar, independente até de uma deficiência, inclusive, não até, mas inclusive de uma deficiência física. É a forma, é a postura, é o tanto que eles estão unidos, é o tanto que, assim, não somos mais um, somos dois, que vai fazer a diferença. André, o porquê do projeto político. Pessoal, para quem não sabe, a Andréia é pré-candidata a deputada distrital do Distrito Federal. E eu fico muito feliz, né? Assim, sou um admirador da Júlia, justamente por isso, desde que eu conheci. Falei assim, caramba, é um ambiente carente, né? A política de mulheres e de mulheres posicionadas muito mais. O porquê? O que te traz até aqui? O que me traz até aqui é o que me conduz no meu dia a dia. Eu tenho missão, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado e eu não arrego de missão. É claro que as mulheres maravilhosas que passaram na minha vida e do ponto de vista político, especialmente falando da Júlia, Lucy, também são fatores estimuladores para que eu não desista dessa jornada. Que legal. Mas são estimuladores. Eu tenho um propósito, como eu lhe disse, eu tenho missão, eu amo política, a verdadeira política, aquela que serve e não que se autosserve. Na minha trajetória de vida, desde tenra idade, que eu faço questão que as pessoas me investiguem, por favor, a pessoa se pré-candidata, a pessoa se coloca a servir, a ser servidor público eleito, ele precisa saber que acabou a privacidade, acabou a vida privada. Ele está escolhendo que a vida dele se torne pública mesmo. E o meu sonho, pastor, é que os nossos eleitores que têm o poder do voto na mão, uma arma muito mais poderosa do que a que a gente gosta de praticar esporte, que ele estude e investigue cada candidato, para que ele não desperdice o seu voto ou eleja pessoas que têm um lindo discurso, mas que a prática não condiz com aquilo que está pregando. É só esse meu sonho. Agora, a deputada Júlia Lucy fez um trabalho fantástico na Câmara Legislativa. Eu me considero parte desse trabalho fantástico, porque ela me confiou o jurídico e depois a Secretaria da Procuradoria Especial da Mulher. Ela desbravou mares que muitas vezes eu disse para ela, não vai dar certo, e ela me provou que iria. Então, ela me desafiou muitas vezes, e eu a amo muito mais por conta disso. Eu a amo porque ela confiou a uma mulher divorciada, mãe de 3 filhos, com uma filha com deficiência, que muitas vezes não podia ir para o trabalho, porque a cuidadora faltou. E ela nunca me desabilitou por causa disso. E eu sei de mães que têm filhos autistas, síndrome de Down e um tanto de outras deficiências que não têm um espaço no mercado, a despeito de serem excelentes profissionais. Porque ter um filho com deficiência é considerado faltar um degrau na escada. Meu Deus. Entende?
E a Júlia Lucy nunca me viu dessa forma. Sempre adaptou o mandato, o trabalho, a minha condição de vida, que eu também não escolhi. E quando ela decidiu vir à federal, mesmo nós estando em partidos diferentes, política é um jogo, partido não significa nada. E essa janela partidária aí mostrou esse troca-troca de cadeira, essa sopa de letrinha. Existem pessoas. E aí o que acontece, quando ela falou, eu venho à federal, eu falei, quem vai continuar esse trabalho aqui? Deputada Arlete, a gente, 24 cadeiras, pastor. 24 cadeiras na Câmara Legislativa. Nesse mandato, a gente tem 3 mulheres. Deputada Júlia Lucy já anunciou que vem federal. Arlete Sampaio, médica maravilhosa, mulher incrível, já disse que aposentou. Jaqueline eu a conheço pouco, sei que ela vem à reeleição. Mas a gente precisa de mais mulheres. 3 mulheres? Só, no meio de 24, sabe? E Júlia Lucy, desde o início, ela vinha num partido em que nunca apoiou o carreirismo, né? A ficar 10 anos ali como distrital, cumprindo mais uma promessa, fez um mandato de excelência, mais de 10 anos em 4, e está indo à federal. Eu estou me colocando à disposição para continuar o trabalho que ela desenvolveu, que nós desenvolvemos juntos enquanto equipe. Ela tem um time fantástico de homens e mulheres no Gabinete 23, na Procuradoria Especial da Mulher, e estou colocando meu nome. E o que Deus quiser vai acontecer. E também acredito que a gente precisa de mais políticos novos, porque fralda de bebê e político orienta-se que troque de tempos em tempos. A nossa mente fica viciada ali. A gente acaba, depois de um determinado tempo, só enxergando aquilo que a gente está fazendo e acha que é certo, e não o que a sociedade precisa. Eita. Então, precisa oxigenar, sabe? Gente ali, tem bons que estão ali vindo à reeleição? Tem, excelentes técnicos. Mas dá oportunidade a outras pessoas, sabe? Já cumpriu sua missão, irmão? Segue o barco. Você é passageiro, vai ficar aqui. Abre espaço para o novo, para oxigenar, para pessoas que estão aqui no chão da fábrica, que eu sei que você faz um trabalho de chão de fábrica, atendendo a sociedade nos quesitos de maior necessidade, poder também levar isso para um ambiente político, seja na Câmara Distrital, seja na Câmara Federal. Fantástico. Para a gente encerrar, minha irmã, o assunto polêmico, o assunto de $1 milhão. Você ama, né? As falsas denúncias de crime sexual e violência doméstica. Eu batizei isso de o potencial demoníaco da mulher. Chegou até lá no gabinete dos 6, chegou na mesa de promotoras, né? Assim, como eu não cometi nenhum crime, elas não vieram atrás de mim, né? Mas tentaram, fizeram um barulhinho e tal, tentaram até de alguma maneira prejudicar alguns dos nossos projetos. Sou um pastor posicionado e ativista no enfrentamento dessa realidade invisível dentro da igreja evangélica, que são os abusos, os crimes sexuais e a violência doméstica cometida contra mulheres e crianças. Porém, há uma janela aí, há um gap, há um limbo que eu batizei de o potencial demoníaco da mulher. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você já viu meus vídeos explicativos. Potencial demoníaco não é potencial pecaminoso ou potencial comportamental. Do tipo, a mulher, você está dizendo que a mulher é pior que o homem? Não. Eu estou dizendo que existe um fato. E qual é o fato? A masculinidade disfuncional é estatística. O machismo se contabiliza. Pega os números e essa realidade não mente. Histórico, está, né? Posto. Porém, o mal praticado pela mulher não é mensurável, porque há uma verdade no subconsciente social de que essa mulher, por ser dedicada ao lar, ao marido e ao filho, mais sensível, mais empática, é impossível essa mulher praticar o mal. Então, você pega os números do machismo. Você pega o fato de que, de maneira superior, a maioria dos males sociais são cometidas pelo homem. O abandono parental, a violência, o abuso e por aí vai. Eu pego
todo esse volume de fatos que condenam a conduta masculina de maneira quase majoritária, e eu esqueço que a mulher é ser humano, filha de Adão e Eva, pecadora e propensa ao mal, porque eu não posso pegar o efeito filosófico do feminismo e julgar agora de maneira sentimental que a mulher é um ser, um ente moralmente superior simplesmente por ser mulher. Porque, por exemplo, essa é a verdade posta. Quer reconheçam, quer não. A sociedade hoje é norteada ao fato de que, baseado no mal masculino, a mulher é moralmente, potencialmente melhor que ele, superior que ele em inúmeros fatores. E eu comecei, criei um projeto de apoio a homens, tenho um projeto, cooperamos e lideramos projetos de amparo às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, e agora a gente cria de maneira complementar para ser justo na equação, porque existe. Eu fiz uma live com a Júlia falou, eu estou num grupo que me escorraçaram, por causa do Senhor, ela disse. Eu estava nesse grupo, eu também pedi para sair. Arrebentaram comigo. E a gente tratou nessa live o seguinte, 99 mulheres são vítimas, um homem é vítima. Democracia, justiça e teologia cristã. Um homem vítima, sabe? 99 mulheres vítimas, a gente não pode argumentar o detrimento do direito de um homem vítima. Não é o caso, mas eu estou dando um exemplo esdrúxulo. Do tipo assim, um homem vítima precisa ser amparado pela teologia cristã, pelo ordenamento jurídico e pelos instrumentos públicos de justiça. Porque, por exemplo, eles vão nos punir, homens, se a gente cometer um ato de violência. Se a gente for até uma delegacia para dizer que é vítima de violência de uma mulher, há um cinismo, há uma zombaria. Ao mesmo tempo que a gente não pode cometer o ato de violência, porque, igual você falou, eu vou voltar lá, nenhuma vítima é responsável pela atitude do seu agressor, né? A gente não é responsável pela ação do outro, mas somos sempre responsáveis pela nossa reação. Porém, se o homem posicionar publicamente de dizer que sofre dentro de um casamento, que a mulher dele é tóxica, que a mulher dele já ameaçou, que a mulher dele pega a faca, que a mulher dele grita, que a mulher dele hostiliza, vamos chamá-lo sim, assim. Ele não pode ir até uma delegacia. Há uma vergonha social e há um desamparo estatal. Seja homem. Oxe, rapaz, seja homem. Mas se ele entendesse seja homem de maneira disfuncional e tocar nela, ela tem agora um amparo estatal para denunciar ele. Então, para mim, onde está o gap do que eu chamo potencial? A mulher má, obviamente que eu não aplico essa tese a toda mulher, mas é um limbo existente. Se ela quiser usar, ela pode, porque hoje a palavra da mulher, seja na violência ou no crime, é mais de 50% do andamento de um boletim de ocorrência ou de um processo. Eu vou dizer favorecimento, mas não é isso, porque tudo que aconteceu porque tinha que acontecer. O homem fez o que fez e ele colocou a mulher num lugar horroroso, existencialmente. E tudo que aconteceu, as leis, o posicionamento filosófico do feminismo, ok, tudo bom. Mas a gente já passou agora de um limite onde a gente está depreciando o direito todo. A mulher não é uma ilha, ela é um personagem da mesma peça onde tem outros coadjuvantes. Isso vai afetar a maneira que a gente está se relacionando com isso, afeta o homem, o casamento, a família, a criança, a religião, tudo. Então, se a gente não for justo, para mim o potencial demoníaco é a mulher perceber que as estatísticas levam ela ao lugar filosófico e emocional, na opinião pública, de destaque. Ela pode agora... Eu fiz um texto dizendo, olha, o mal masculino se vê, o mal feminino quase nem sempre. Homem trai mais, mulher trai melhor. Mulher sabe trair, pastor. Não, homem é instintivo. Assim, ó, Olha todo mundo rindo. O homem chega, aí chegam pro homem, bora. Aí chegam pra mulher, aí bora. Pista. Aí falou bem assim, daqui a 30 dias eu preciso voltar com um motivo e eu preciso voltar com um plano. Mulher estrategista, papai. Opa, vamos lá. Então, assim, ó,
eu falei bem assim, a gente vai ver o ato injustificável de um homem, por exemplo, agredindo uma mulher. Mas ninguém vai ver a participação de ambos na construção de um ecossistema. Então, assim, há esse lugar, eu criei o projeto, já tem demanda, e eu criei uma rede social para dar volume a essa maldade invisível da mulher que se expressa mais onde? Na manipulação do que na agressão. O homem, do jeito que o Criador o fez, ele se expressa mais fisicamente. A mulher, da maneira que o Criador a fez, gera uma força moral que adjetivamente é uma sabedoria, pejorativamente, quando ela não é sábia, isso aqui se torna uma maquinação, uma estratégia, uma manipulação e por aí vai. O pouco que a gente conversou, você é justa nessa equação, defendo, posiciono, o machismo está aí, mulheres sofrem, precisamos posicionar. Foi injusto com o homem, olha, calma aí, isso aqui é injusto e a gente também vai posicionar. Sim. Você, a Júlia, outras mulheres são justas nessa questão do saber diferenciar uma coisa de outra. Questionar os excessos não é depreciar a luta da mulher, é necessária, ok? Sem dúvida. E a gente não pode caminhar, principalmente o ordenamento jurídico, para um limbo jurídico, onde, sei lá, agora tem um crime psicológico. Do tipo assim, a gente tem que ampliar as leis, mas assim, se a mulher for má, o que ela pode fazer com uma lei sobre violência psicológica? O que é isso? Como mensurar? Como dar visibilidade, sabe, em evidências para esse crime psicológico? Do tipo assim, esse homem não aguentar mais a relação e pedir divórcio, ela pode ir lá reclamar de, sei lá, um exemplo, né? Esdrúxulo que a gente pode dar. Na primeira vez que a gente se encontrou numa feijoada da Júlia, e agora aqui nos nossos bastidores você narrou uma situação onde isso existe, onde homens estão sendo incriminados, condenados, sendo inocentes por mulheres que tiveram só um plano de vingança e manipulação, sabendo que tem esse gap jurídico de favorecimento. E dificilmente, tanto o magistrado quanto a força policial vai se dar ao luxo de fazer uma investigação, porque a maioria só tá cara crachá. Deixa eu olhar aqui. Não, então eu não vou me dar o prazer ou o desprazer de investigar a fundo essa situação aqui de suposta violência ou crime sexual. Eita, vamos lá. Eu tive a grata oportunidade de estar aqui a seu convite e eu gostaria muito que a gente tivesse um momento, até para a gente ouvir os seus seguidores, só sobre esse tema. Eu vou te falar do caso prático. Todos somos iguais perante a lei. E temos, sim, historicamente, mulheres dependentes, agredidas de todas as formas, que sofrem todo tipo de violência e que estão se permitindo estarem nesse local, porque eu, Andréa, parto da premissa de que alguém faz com você algo que você não queira, mas vai fazer de novo se você permitir. Então, a primeira vez, de novo, a história do passarinho. Você não pode impedir o passarinho de voar, mas dele fazer um ninho você pode. Então, ninguém faz com você algo que você não permita. A mulher precisa sair da posição de vítima continuada para a autora da sua legítima defesa. Ah, doutora Andréa, mas você estudou, você teve oportunidade. Existem muitos grupos de apoio. Existem muitas pessoas treinando mulheres para que elas não sejam dependentes. Qual que é o problema? Porque eu sou dependente economicamente? Tem grupo de apoio para te capacitar e você se esvirar. Se esvirar. Já ouviu aquele curso CIS? Uhum. Eu nunca fui, não. Mas eu resumi o curso em se esvire. Eu não escolhi a família que eu ia nascer, eu não escolhi a cor dos meus olhos, não escolhi a cor do meu cabelo, não escolhi a cor da minha pele. Eu não escolhi. Papai do céu foi gentil comigo. Mas eu não escolhi. Segundo os padrões da sociedade, quero que enxerguem a minha beleza interior. Yeah. Meu pai me disse lá os dois, beleza ou inteligência? Eu falei, os dois, papai. E eu não desisto disso. Eu resolvi estudar, a despeito de ser aparentemente agradável aos olhos da grande maioria. Mas assim, Anderson, não dá para ficar com essa coisa... Não vai ter saída com essa coisa do vitimismo. Vítima é vítima. Eu tenho hoje um inocente dentro de um sistema penitenciário com uma sentença condenatória, trânsito em julgado, não tem mais como recorrer, por estupro de vulnerável, ou seja, teoricamente, ele estuprou a filha menor de idade,
com consentimento não, a mãe é uma das acusadoras. Esse processo que correu no Maranhão foi condenado sem exame de corpo de delito da vítima, baseado unicamente na versão de uma criança que nem foi ouvida da forma como a legislação manda. Se aqui no DF a gente sofre, tu imagina uma Zedoca Maranhão. E que esse homem, ele é o inocente, dito pela própria suposta vítima e também por quem testificou à época, que é a mãe. A vítima, a suposta vítima, adolescente, começou uma vida sexual muito cedo, com o pai extremamente ciumento, cuidadoso, cauteloso. Ela ficou com receio de contar que ela teve essa experiência sexual, viu que os pais não estavam se desentendendo por motivos ali de relacionamento. Num determinado momento, o pai sai de casa para não chegar até as vias de fato, quem sabe, com a sua mulher. Isso aí eu também não sei. Sei que ele saiu de casa, foi para um outro relacionamento, veio para Brasília. E aí, nesse inteirinho, a filha fala, é melhor eu contar essa versão aqui sem ter a menor noção dos impactos e das consequências jurídicas, sem ter nem capacidade, como menor, de avaliar isso. É melhor arranjar uma forma de contar como foi que eu perdi a virgindade aqui, do que eu anunciar que eu já fui para a vida sexual ativa. E a mãe ouve aquela conversa, já está zangada, magoada, se sentindo traída, trocada, né? Pelo caboclo lá que veio embora para Brasília. Tem um cenário perfeito. Todo mundo está emocionalmente doente, precisando de ajuda, de apoio, mas se dirigir a uma delegacia, formalizar uma denúncia caluniosa, imputar a outra pessoa inocente um crime que ele não cometeu. Entre a denúncia e o trânsito julgado, levou quanto tempo? Ai, pastor, eu vou falar aqui, se não me falha a memória, 13, 14 anos. Meu Deus. O que eu sei é que ele está com a sentença condenatória, transitado em julgado por estupro de vulnerável. Do ponto de vista jurídico, eu já fiz tudo o que é possível, já entrei com justificação criminal em primeira instância, eu tenho que resolver lá na primeira instância, primeiro. A justificação criminal sendo julgada, eu entro com revisão criminal depois. Eu já entrei com HC porque, quando eu resolvi assumir essa ação, nosso escritório, nós procuramos as pessoas, os fatos, procuramos conhecer o que era o que, chegamos na suposta vítima, chegamos na mãe, que confessaram todo o equívoco. Eu trouxe essas pessoas para Brasília, eu utilizei o que eu pude fazer com redução a termo, em ata, da declaração da verdade dos fatos. Eu já juntei tudo, há muito mais de 2 meses, tanto na justificação criminal quanto no HC, e o Judiciário do Maranhão não se manifesta, descumprindo todos os prazos legais para se manifestar sobre um pedido liminar de um HC. Entende? E também de uma justificação criminal. É caótico, eu estou te contando de um caso. Por isso que eu lhe disse. É uma realidade? Uma realidade que não invalida a outra, da nossa maioria social, cultural e histórica, de mulheres que não sabem como deixarem de serem vítimas, e é por isso que eu tenho essa missão de dizer para elas, não permita. Você está ali num relacionamento de namoro, você viu que o cara está querendo controlar a sua roupa, está querendo controlar seu horário, está querendo controlar a sua vida, está querendo fiscalizar. E tudo tem que começar na educação. Crianças, adolescentes, família. Né? Ele vai mudar. Ele vai mudar para pior. Ele vai mudar as técnicas. Porque, assim, trazendo para a fé, as mulheres são convencidas por uma falsa teologia que casamento é evangelismo. Ele vai mudar, não vai. Se esse cara é canalha no namoro, no noivado... Assim, Pastor, eu até acredito na mudança das pessoas. Eu acredito na ressocialização de um preso. Uma fase não lhe define. Mas você precisa ter frutos. Você precisa ter frutos. Eu conheço pessoas que eram extremamente ciumentas e que deixaram de ser. Uhum. Eu conheço pessoas que eram extremamente dominadoras e deixaram de ser. Eu era extremamente carente e achava que eu dependia do amor de um homem e que eu dependia de ter um homem do meu lado, especialmente por conta da minha filha com deficiência. Quando eu divorciei logo, eu passei por fases terríveis emocionais da minha vida. Terríveis. Eu me envolvi em 2 relacionamentos que certamente não foram os relacionamentos que eu quero para a vida, por extrema carência afetiva. Mas uma fase não me define. Uhum. Entende?
Uma fase não me define. Eu tinha medo. O que será de mim quando eu partir? Quem vai segurar a onda dos meus 2 filhos menores, da minha filha, que é 100% incapaz? Mesmo eu sendo essa explosão de trabalho e de empoderamento, uma fase não te define. E eu consegui evoluir, mudar e perceber que essa carência não podia me dominar num relacionamento infeliz, que não era o ideal para mim, como família, como projeto de time. Eu tenho 47 anos, espero que papai me leve até os 100 aí. Eu tenho ainda mais, vamos dizer, metade de uma vida para dividir com um grande parceiro, sabe? Que enxergue um pouco as coisas de forma semelhante e que me faça enxergar coisas que eu não enxergo ainda. Porque eu amo ser surpreendida e quem não gosta. Legal. Mas, assim, não aceitar situações por questões pessoais, emocionais, feridas. Achando que o outro vai redimir o que você não está redimindo, né? Isso. Então, por isso que eu digo, o autocurar-se, o entender que ninguém faz contigo. Ah, fulano me chateou, você disse há pouco, tem líderes que me chateiam. Eu lhe compreendo nessa fala, sabe? Mas tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida. É inindenizável. Não perca seu tempo se chateando. Fortaleça o seu discurso. Engrosse o caldo. Se una com pessoas que também pensam e falam como o senhor, como você. E vamos tentar salvar e resgatar o maior número de pessoas vítimas. Idosos, crianças, pessoas com deficiência, homens, mulheres. Não seja vítima. Pergunta de leigo para a gente encerrar. A confissão da criança, da moça que não foi violentada pelo pai e da mãe que mentiu, manipulou essa denúncia. Mentiu, vírgula. Ela acreditou na conversa da filha, né? Foi mais fácil. Ok. Conveniente. Que mentiu, né? Porque depois a filha mentiu. De saber do fato. A menor mentiu. Assim que soube do fato, a mãe posicionou? Que nada, morrendo de medo de responder. Ah, então mentiu, né? Ela consentiu depois com a mentira. Assim, apresentar isso já anula processo ou é todo agora? Que anula processo. Tá louco, hein? Que anula processo. Você quer vir um advogado, um operador do direito, pensar 2 vezes se assume uma ação ou não, é ouvir a palavrinha trânsito em julgado, 2º grau. Sabe? Ali lhe está imputada uma condenação pela sociedade. Entende? E assistir condenados não é uma tarefa fácil. Meu Deus. Eu estou pedindo socorro. Eu estou pedindo socorro ao legislativo, eu consigo ao cooperar executivo. Com as passagens pra você ir lá. Quer ir pois lá? É, olha aí. Quer ir lá? Vou estudar essa possibilidade. Tá bom. Eu tenho toda uma estrutura em casa para montar, para eu me ausentar. Mas, olha aí, muito obrigada. Muito obrigada. Eu acredito que tudo isso aqui já vai fazer um movimento. Eu estou com audiência também no Senado e na Câmara Federal. Eu também estou tentando articular politicamente para que o tribunal, né, para que o Judiciário do Maranhão funcione. E eu estou aqui no DF, mas eu agradeço a oferta, aceito e já vou contar para a família sobre isso. Tá bom. Porque eles não estão sozinhos. Minha amiga, obrigado, viu? Eu que te agradeço. Uma honra estar aqui, viu? Deus abençoe. Amém. Valeu, pessoal. Um beijo, Deus abençoe e até cheiro. o nosso próximo episódio.